Estudo Bíblico Isaías 40. O propósito da paz. Depois desse relatório histórico sobre Isaías, começa a segunda coleção das suas profecias, capítulos 40 até 66. Esses capítulos profetizam a restauração após o cativeiro prenunciado em capítulo 39, verso 6, que começou no ano 597 a.C., depois da Babilônia vir a ser um império poderoso e herdeiro do poderio dos assírios. Por descrever uma situação em um futuro distante, já que a volta do cativeiro só começou em 538 a.C., tais capítulos são considerados por alguns eruditos como adições de algum outro profeta, contemporâneo à situação descrita. Se, porém, negarmos a Isaías esta capacidade de ver o futuro à luz da revelação divina, que faremos dos trechos que profetizam uma restauração espiritual no futuro ainda mais distante? Veja, por exemplo, a reconciliação com Deus mediante a obra expiatória de Cristo, descrita no capítulo 53. Historicamente, a mais radiante esperança dos israelitas era a vinda do Messias, esperança tirada das profecias que conservaram as forças espirituais dos israelitas até a época da vinda de Jesus Cristo. Os teólogos que negam este aspecto das profecias estão rejeitando o próprio Jesus Cristo, excomungando-o das páginas do Antigo Testamento. De qualquer forma, é claro que os rolos do Mar Morto, ao começar um rolo com o último versículo do capítulo 39, seguido pelo primeiro do capítulo 40, pressupõem a unidade do livro. Verso 1: Consolai, consolai. A forma destes verbos é o plural. Deus se dirige à sua corte celestial, bem como aos mensageiros proféticos que participam dela. Verso 6 e capítulo 44, verso 26. Outros arautos serão encorajados a difundir as boas novas. Versos 9 a 11 e 52, verso 7. Esses capítulos que se seguem falam da consolação da restauração e da consolação da vinda do Messias, já mencionada em capítulo 4, versos 2 a 6, 9, versos 1 a 7, 11, versos 1 a 10 e 30, versos 20 e 21, 32, versos 1 a 8 e 35, de 1 a 10. Segue-se daqui ao fim do livro a descrição da pessoa do Messias, 42, versos 1 a 4, da divindade do Messias, 44, 6, da sua humilhação, 53, 2, da sua morte vicária e salvadora, capítulo 53, versos 5 e 6, e do seu reino, capítulo 59, versos 20 e 60, verso 3. Verso 2: Falai ao coração. Literalmente, isto é, para acalmar ou tranquilizar. Deus tem bons planos de conceder uma grande bênção no futuro, porque eles são o povo de sua aliança. Deus nunca os deixará ficar permanentemente abandonados. Romanos 11, 2. A sua iniquidade está perdoada. Mas literalmente foi expiada. Em dobro, talvez estivesse se referindo a o castigo temporal de 70 anos de cativeiro, ou B, o castigo eterno colocado sobre a pessoa de Cristo, o expiador dos pecados no Calvário. Versos 3 e 4. Preparai o caminho do Senhor. Capítulo 57, verso 14. Uma exortação profética a Israel para que se preparasse para a revelação da glória do Senhor na chegada do Messias. A Escritura vê João Batista nessa função. Mateus 3, 3, Marcos 1, 3, Lucas
3, versos 4 a 6 e João 1, 23. Ela igualmente vê o futuro precursor como sendo igual a Elias quanto a preparar a segunda vinda de Cristo, Malaquias 3, 1 e 4, versos 5 e 6. O remanescente de Israel poderia remover obstáculos do caminho pelo qual o Messias viria, mediante o arrependimento de seus pecados. João Batista lembrou a seus ouvintes da necessidade disso, Mateus 3, 2, como também Jesus o fez, Mateus 4, 17 e Marcos 1, 15. Esses versículos refletem o costume de alguns monarcas orientais de enviarem arautos adiante de si para retirar obstáculos, pavimentar estradas, endireitar caminhos cheios de curvas, aplainar estradas e vales e nivelar montanhas. Capítulo 45, versos 1 e 2. As montanhas, portanto, poderiam representar o orgulho carnal do pecador, e os vales a sua disposição de desamparo e autopiedade carnais. João tinha a tarefa de preparar essas pessoas com suas vidas tortuosas para a chegada do Messias. Verso 5. A glória do Senhor deveria ser revelada por intermédio de Ciro libertando os exilados do cativeiro da Babilônia e a sua restauração à terra da promessa, Cristo libertando os escravos de Satanás e adotando-os na família de Deus. Toda carne haverá. A revelação do reino de Deus é pública e visível na criação, em Cristo, na igreja e na nova terra. Gênesis 9, 17, Mateus 2, versos 1 a 11, 16, verso 27, 24, verso 30, Atos 28, verso 28 e 2 Coríntios 3, 18. Versos 6 e 7. Em si mesmo, o homem é tragicamente frágil e transitório, e a sua beleza se desvanece rapidamente. Sua vida é desprovida de verdadeira dignidade ou significado. A ira de Deus é comparada com o destruidor vento oriental. Salmo 103, 16, Jeremias 4, 11 e Ezequiel 17, 10. Tiago usou essa mesma ilustração para mostrar a insensatez de se confiar em bens materiais. Tiago 1, versos 10 e 11. Pedro a usou para ilustrar a natureza passageira de tudo que se relaciona à humanidade. 1 Pedro 1, versos 24 e 25. Verso 8. Mas a eterna e infalível palavra de Deus concede um significado e uma glória imperecíveis para aqueles que creem. A permanência da palavra de Deus é a garantia de que não haverá qualquer desvio do plano divino. Capítulo 55, verso 11. A palavra de Deus, com todos os seus atributos, sempre se contrasta com a vaidade do homem e com a sua vontade corrupta. Verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Isto é, que Jerusalém, a cidade santa, deve anunciar a vinda de Jeová a todas as outras cidades de Judá. Capítulo 12, verso 3, nota. A volta de Israel para a terra prometida inclui também o retorno da presença de Deus para Jerusalém, depois de muitos séculos. Ezequiel 43, de 1 a 7, 11, versos 22 e 23, e Apocalipse 21, versos 22 e 23. Não temas. Foi um homem destemido como João Batista que indicou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus. João 1,36. E outros pregadores das boas novas devem sempre indicar ao mundo: eis aí está o vosso Deus. Verso 10. O Senhor Deus virá.
Ele chega a fim de inaugurar o seu reino na terra. Capítulo 35, verso 4, nota 43, verso 15, 44, versos 6 a 52, versos 7 a 10. O seu braço. Esta metáfora descreve o poder de Deus conforme esse poder se manifesta em atos de livramento e de retribuição. Verso 11, capítulo 48, verso 14, 51, versos 5 e 9, 53, 1, 59, 16, 63, 5 e 12, Êxodo 15, verso 16, Salmo 44, verso 3, 89, verso 13, 98, verso 1 e 136, verso 12. Galardão. Os despojos da vitória aqui alcançada são as próprias pessoas libertadas. Os exilados redimidos tanto prefiguram a comunidade messiânica quanto se misturam a ela. Verso 11, pastor. Essa ilustração tão consoladora e terna do amor do Salvador se encontra várias vezes no Antigo Testamento. Salmo 23, 80, verso 2, Jeremias 31, 10, Ezequiel 34, 23, Miqueias 2, 12, e no Novo Testamento, João 10, versos 10 a 18, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25 e capítulo 5, verso 4. Versos 2 a 14. Mediante uma série de perguntas, para as quais a resposta só poderia ser ninguém, o profeta enfatizou a onipotência e a onisciência de Deus, cuja vinda será para trazer consolo para Israel, de acordo com os versos 1 a 11. Verso 12. Somente Deus tem o poder de criar o universo e a terra físicos em perfeito equilíbrio, ponderando perfeitamente montanhas e mares de modo que a terra se mova perfeitamente no espaço. Esse tema do equilíbrio assombroso do nosso planeta é chamado de ciência da isostasia. Versos 13 e 14. Isaías ressaltou a incomparável sabedoria de Deus. Paulo faz alusão a essa passagem em conexão com a sabedoria de Deus ao tratar com judeus e gentios. Romanos 11, 34. E com a doação da sabedoria para o homem que busca ser espiritual. 1 Coríntios 2, verso 16. Versos 15 a 17. Visto que as nações circunvizinhas de Israel, que o haviam oprimido, eram de fato tão insignificantes em comparação com a grandeza e o poder de Deus, elas não poderiam impedir que os objetivos dele fossem alcançados. A libertação que Deus traria a Israel era certa. Verso 16. Deus é tão grande e merece um louvor grandiosíssimo, tal que nem mesmo toda a madeira e todos os animais do Líbano seriam suficientes para lhe oferecer o que lhe seria apropriado. Versos 18 a 20. O profeta indicou sarcasticamente a futilidade de se tentar representar a imensidão de Deus, seu poder, sabedoria e recursos, na forma de um ídolo feito por mãos humanas, independentemente do quanto ele seja ornamentado, durável e impassível. Verso 20. Que não oscile, porque a queda de um ídolo seria considerada mau agouro. 1 Samuel 5:3. Verso 21 a 31. Isaías exaltou a Deus como Criador, em quem os judeus deveriam depositar total confiança. Verso 21. Fundamentos da terra. Ao longo da história da humanidade, as pessoas têm ouvido falar por meio de revelação especial da parte de Deus, que foi o Senhor e não os ídolos, quem criou todas as coisas,
comprovando a total impotência deles. É sabido também que a eterna onipotência divina se revela na criação. Romanos 1, 20. Verso 22. Assentado sobre a redondeza da terra. A palavra redondeza é usada para descrever a forma esférica da terra, sobre a qual Deus se assenta. Isso implica o fato de que Deus sustenta e mantém a sua criação de maneira soberana. Colossenses 1,17 e Hebreus 1,13. Verso 23. Os grandes desta terra. Até mesmo Senaqueribe ou Nabucodonosor são como simples refúgio, inúteis diante do soberano onipotente. Deus pôs os líderes entre os homens de acordo com a sua vontade. Capítulo 34, verso 12. 12, versos 17 a 21. Salmo 107, 40. Daniel 2, 21. Eles são como sementes sem raízes que são rapidamente varridas do solo sobre o qual pisaram, verso 24. A grandeza dos céus estrelados é um lembrete de quão insignificante e infinitesimal é o homem, verso 26. Verso 25, o Santo. Este nome de Deus, que por extenso é o Santo de Israel, é uma das características de Isaías e ocorre 12 vezes nos capítulos 1 a 39 e 13 vezes entre os capítulos 40 e 66, nas duas metades do livro, uma prova adicional da integridade do livro. Versos 27 a 31. O profeta aplicou as verdades consoladoras dos versos 1 a 26 sobre Deus à situação de Israel na Babilônia durante o futuro cativeiro. Se então o Deus de Israel é este onipotente, criador e soberano, seu povo não precisa temer que seus problemas e dificuldades sejam demasiado difíceis para ele resolver, ou que ele seja incapaz de julgar seus injustos opressores. Embora os longos anos do cativeiro de Israel possa lhe ter dado tal impressão. Seu poder de libertar e vingar jamais se reduz por causa de cansaço ou excesso de trabalho. Sua sabedoria em ordenar os negócios humanos está além da compreensão dos homens. Para os seus filhos, que têm falta de força e resistência, ele concede literalmente tudo o que necessitam para o seu constante progresso e realizações espirituais, contanto que confiem nele em oração e esperança. Verso 27. Por que, pois, dizeis: à luz do que Deus é, como poderia o povo pensar que ele os havia esquecido ou que ignorava a situação em que se encontravam? Verso 29. Multiplica as forças. Ver a obra de Cristo descrita em 2 Coríntios 12, verso 9. Verso 31. Esperam no Senhor. Veja capítulo 8, verso 17 e 49, verso 23. Há aqui um princípio geral de que as pessoas que creem, que são pacientes e que entregam a Deus os seus pedidos, são abençoados por Deus com força para suportar suas provações. 2 Coríntios 12, versos 8 a 10. O Senhor também espera que o seu povo seja paciente e aguarde a sua vinda em glória no final para cumprir as promessas da libertação nacional de Israel, quando o Israel fiel se tornará forte como jamais o foi.